Muito bem, meus queridos alunos, estudiosos da CPA 10 Ambima. Aqui nós vamos continuar estudando, na verdade, ou resolvendo questões do nosso simulado geral 1, a partir da questão 26, dentro do e-book de 718 questões que nós temos aí do professor Cláudio. Já mostrei a capa dele para você quando eu resolvi as questões que foi até a 25, né? E agora eu vou compartilhar a tela com vocês para resolver a partir da questão 26, né? Que são 50 questões deste simulado geral 2, tá certo? Nesta CPA 10, eu estou resolvendo 3 simulados gerais, que vai dar um total de 150 questões, beleza? Então, acompanhe comigo a partir da questão 26, né? Lembrando, então, aqui que é relativo ao simulado geral 1, tá bom? Esse aqui é o simulado geral 1, certo? Dentro do e-book, está aqui o simulado geral 1, né? Então, nós temos a partir da questão 26, porque as primeiras 25 eu já resolvi com você. Então, vamos lá. Partiu 26. A cota do fundo DI apresentou variação negativa no mês passado, pois um dos títulos que faziam parte da carteira não foi honrado pelo emissor, tá certo? Então, muito bem. Emissor, né, vocês sabem que os fundos, eles têm dentro deles vários ativos que podem ter vários emissores diferentes, alguns com melhor comportamento de crédito, outros piores, né? Agora, quando um título não é honrado, ou seja, não foi pago, foi inadimplente. Inadimplência representa que tipo de risco, gente? Mercado, liquidez operacional ou de crédito? Gente, risco de crédito, quando falar que o emissor não honrou o pagamento ou sofreu inadimplência, isso quer dizer que nós corremos, ou seja, o cotista correu um risco de crédito, tá bom? Risco de crédito. Risco de mercado tem a ver com oscilação dos preços, risco de liquidez tem a ver com a oferta e procura, né, com a possibilidade de você transformar o seu ativo em dinheiro, que não é o caso aqui, e o risco operacional é o risco de ocorrer alguma falha aí de execução, no sistema e assim por diante, né? Então, a resposta certa é a letra D de dado. Bora para a questão 27. A senhora Mônica Souza investiu num fundo de renda fixa a longo prazo, né? Até aqui tudo bem. Mas é de crédito privado XPTO. Podemos afirmar o quê? Então, aqui nós temos 5 observações e nós temos que ver quais estão certas e quais estão erradas. Bora lá. O gestor deste fundo se compromete a manter a carteira com prazo médio acima de 365 dias. Por que está falando isso, na verdade, né? Porque a gente está dizendo que o fundo é de longo prazo. Se ele é de longo prazo, realmente, ele tem que manter a carteira acima de 365 dias. Então, a número 1 está correta. Número 2, a carteira tem mais de 50% do PL investido em títulos privados. Sim, quando nós temos aqui essa expressão aqui, ó, crédito privado, isso significa que o fundo investe mais de 50% em títulos de crédito privado, em títulos de empresas, em títulos corporativos, não em títulos públicos e nem em títulos bancários, né? Então, essa aqui está certa e a 2 também está certa. Número 3, o cotista deve assinar o termo de ciência de risco, pessoalmente ou através da internet. Sim, toda vez, devido ao fato de que ele tem um percentual muito alto investido em crédito privado, é necessário assinar um termo de ciência de risco para que o investidor assuma, vamos dizer assim, que ele sabe o risco maior que ele está incorrendo nesse tipo de fundo. 4. O fundo pode investir até 10% do seu PL em ativos negociados no exterior. Essa é uma das características desse tipo de fundo. Então, ele pode diversificar investindo no exterior até 10%. A alternativa também está certa. E a quinta, o fundo pode utilizar cota de abertura para conversão de aplicações e resgates. Então, essa alternativa não está certa, tá bom? Não está certa. Número 5, então a 1, 2, a 3 e a 4, resposta certa, a alternativa C. Por que a alternativa a 5 não está certa, né? Porque o fundo de crédito privado não pode utilizar cota de abertura, ele tem que utilizar a cota de fechamento, que é a
a cota que utiliza o patrimônio líquido do mesmo dia, tá certo? Então, essa é a regra para os fundos de crédito privado. Muito bem. Questão 28. Probabilidade de um investimento não atingir a rentabilidade esperada em determinado período. Qual que é essa probabilidade? Retorno, risco, prejuízo ou mercado? Gente, a rentabilidade ela está associada com o risco. Então, a possibilidade ou a probabilidade de eu não atingir ou de eu superar uma rentabilidade está atrelada diretamente ao risco, ao tamanho do risco que eu estou incorrendo no negócio. Quanto maior o risco, maior a probabilidade de retorno, mas também maior a probabilidade de eu não atingir o retorno ou a rentabilidade esperada. Tá joia? Sempre rentabilidade tem a ver com risco, tá bom? Risco-retorno, melhor relação risco-retorno. Então, não tem a ver com retorno, não tem a ver com... Porque retorno e rentabilidade é a mesma coisa, não tem a ver com prejuízo e não tem a ver com mercado. Questão 29. Providências para gerenciar o risco de crédito de uma carteira renda fixa. Tá joia? Esse é o trabalho aí do gestor fazendo um fundo, né? Gerenciar o risco de crédito. Como que ele faz para gerenciar? Lembrando que o risco de crédito está associado com a questão da qualidade do emissor, a questão da inadimplência. Então, número 1, comprar títulos de emissores de primeira linha. Essa é uma atitude coerente para gerenciar riscos de crédito? Sim, com certeza. O que é um emissor de primeira linha? Por exemplo, se for uma carteira composta, por exemplo, por títulos privados, né? Um emissor de primeira linha seria ações de empresas que pertencem ao índice da Bovespa, como Vale e Petrobras, por exemplo, né? Se for uma debênture também de uma companhia que seja sólida, madura, que seja já boa pagadoras de juros e tal ao longo dos anos e que não tem problemas de caixa e nem com relação a seu faturamento. Uma empresa de primeira, um banco de primeira linha seriam os bancos maiores, né? Os bancos aí que já estão há muitos anos no mercado e que já tem também divulgado números aí muito bons em relação aos seus negócios. Então, emissores de primeira linha ajudam a gerenciar o risco de crédito da carteira, tá certo? Lembrando que isso tem uma relação também com o retorno, né? Se eu quero melhorar a minha carteira com relação a só colocar bons emissores, eu também tenho que aceitar uma remuneração menor. Porque quem paga os melhores juros são os emissores menores, são os que não têm um rating tão bom. 2, concentrar em títulos longos. Isso também é verdadeiro, né? Por quê? Títulos longos, 29, concentrar em títulos longos. Não, isso não é verdade, né? Na verdade, para mim, gerenciar crédito não tem nada a ver, nesse caso, com o prazo. Eu tenho que cuidar só a qualidade do emissor. Número 3, comprar títulos com rating melhor. Sim, rating significa aquela classificação em letras, né? A, B, C, que a Standard & Poor's, a Fitch, a Moody's, que são as 3 agências mundiais de classificação de risco, atribuem para os países e para as empresas também. Então, quanto melhor, ou seja, se for A, por exemplo, é a melhor classificação de risco, ou seja, menor risco de crédito. Se for B, é um pouco pior, se for C, é um pouco pior. Quanto menor, ou quanto pior a classificação de risco, maior tem que ser a rentabilidade, como a gente já falou disso, né? E a número 4, diversificar em diferentes ativos emissores. Muito bom também para gerenciar risco de crédito. Então, a resposta certa, 1, 3 e 4, né? Porque se você quer gerenciar, você pegar um emissor A, um emissor B e um emissor C, você, de certa forma, está diversificando em diferentes ativos e diferentes emissores e, com isso, você consegue gerenciar o teu risco de crédito, tá? Se algum deles quebrar, o outro sustenta, vamos dizer assim, né? Muito bem. Questão 30. A alteração na política de investimento de um fundo é uma atribuição de quem? Né? Alteração na política de investimentos. É atribuição de quem? Do gestor, do administrador, da CVM ou da Assembleia de Cotistas. Pessoal, quase tudo o que se decide num fundo de investimento, quem decide são os cotistas. Através do quê?
da AGO, Assembleia Geral Ordinária, né? E alterar a política de investimento é o cerne de um fundo de investimento, né? É lá onde constam o que o gestor pode ou o que ele não pode fazer para fazer o negócio render. Então, isso não é decisão do gestor, isso não é decisão do administrador e muito menos da CVM. São os cotistas que, em comum acordo, vão votar e vão dizer se eles concordam ou não com a alteração na política de investimento, tá certo? O gestor vai trazer a proposta ao administrador e os cotistas que vão aprovar. Lembrando que outro exemplo que deve ser votado em assembleia é o aumento da taxa de administração, tá? A redução da taxa de administração não precisa ser votada em assembleia, porque aí está se trazendo um benefício para o cotista, tá? Então, são questões que temos que ficar de olho com relação à Assembleia Geral de Cotistas. Questão número 31 fala sobre quem disciplina todos os tipos de crédito, né? Todos os tipos de crédito que os bancos podem emprestar para as pessoas ou para as empresas. Olha só, aqui tem muito a ver com quem faz e quem obedece, né? Então, disciplina, quem disciplina é o CMN, né? Porque a palavra disciplina nos remete a uma questão não de execução, e sim de normatização. Lembra que eu falei que o CMN é um órgão máximo, é ele que manda e ele não executa nada, porque ele é um órgão normativo. E quem disciplina são órgãos normativos, tá certo? Então, eu sempre brinco, às vezes, nas minhas aulas, que os pais, por exemplo, são os órgãos normativos em casa. Eles disciplinam seus filhos, então eles mandam os filhos mandam os filhos fazer e os filhos precisam fazer, né? Então, o filho aqui seria o Bacen e o CMN seria o pai. Muito bem, questão 32. Considerando os títulos A e B do mesmo emissor, do mesmo banco ou da mesma empresa, só que o título A vence em 5 anos e o título B vence em 1 ano, tá? O que nós podemos afirmar com relação a isso? Que o título mais curto tem mais risco e mais retorno? O que vocês me dizem? O título mais curto terá maior risco e maior retorno? O título mais curto terá maior risco e menor retorno? O título mais longo terá maior risco e provavelmente maior retorno? Ou o título mais longo, né, corre menor risco e provavelmente terá menor retorno? Bem, muito bem. Como é que a gente decide aqui para ir para um lado ou para ir para o outro? A questão está toda ela centrada no prazo, ou seja, no tempo que os títulos vencem, tá? Então, regra geral, para você já matar as próximas questões também que caem sobre esse assunto. Sempre títulos com prazos mais longos correm mais riscos. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer daqui 5 anos, concorda? É muita incerteza. Então, os gestores, os analistas, eles precisam calcular a curva de juros futura de uma forma um pouco mais conservadora. Então, isso é mais difícil de ser feito, porque as incertezas ao longo de 5 anos são maiores do que para daqui 1 ano, concorda? Você daqui 1 ano tem uma perspectiva um pouco mais clara, um pouco mais fácil de ser encontrada. Então, por isso que, nesse caso, o título mais longo, ele tem mais risco. Se ele tem mais risco, ele tem mais o quê? Retorno. Então, a resposta certa é a letra C. Título mais longo terá maior risco e provavelmente maior retorno. Isso anula a D, porque fala menor retorno. E anula a A e a B, porque fala que o título mais curto terá maior risco. Isso não é verdade, né? E maior retorno, isso não é verdade. E que o título mais curto terá maior risco aqui de novo. Então, a letra A e a letra B estão eliminadas completamente. Essa é a questão 32. Questão 33. A empresa Y deseja aumentar a liquidez de suas ações sem aumentar o capital. Muito bem. Como é que faz isso? Com a finalidade, a empresa está anunciando o quê? Um implit ou split? Lembra dessa história do implit e split? Gente, então nós fazemos o split para aumentar a liquidez ou para diminuir o risco. Neste caso aqui está falando em aumentar a liquidez, tá certo? O que é aumentar a liquidez? Cara, o valor da ação está muito alto, se valorizou demais, então eu tenho que diminuir o preço dessa ação e aumentar a quantidade de ações.
Quando eu faço isso, na verdade, eu estou fazendo um split, um desdobramento. A palavra desdobramento nos ajuda aqui nesse caso. Desdobrar significa isso, diminuir o preço da ação. Quando eu falo em liquidez, aumentar a liquidez, eu estou falando de split, tá? Por exemplo, Magazine Luiza, em alguns anos anteriores, o valor da ação estava valendo, se eu não me engano, próximo a R$200. A Magazine Luiza pegou e fez um desdobramento, né? Dividiu por 8 esse preço da ação aqui, chegou aí, então, a em torno aí de R$25, R$30 o valor da ação, R$25 o valor da ação, fez um split, na verdade, né? Para quê? Para aumentar a liquidez, para que, de novo, o acionista individual, o acionista mais comum, poderia ter acesso às ações. Então, tá bom? Aumentar a liquidez é split. Aumentar, diminuir o risco, né? Para aquelas ações que têm um valorzinho muito pequeno, se faz um implit, aumenta o valor da ação. Emitir novas ações não é, isso aqui se chama fazer uma IPO ou um OPA, né? E um processo de subscrição de ações também não, isso aqui seria o follow-on, seria emitir mais novas ações, além das ações já emitidas no mercado. Tá joia? 34. Luciano é cotista de um fundo multimercado que aplica 20% do CPL em ativos negociados no exterior. O João também é cotista de um fundo multimercado, porém este fundo aplica somente em ativos negociados no Brasil. Assinale quais os riscos adicionais que o Luciano está assumindo em relação aos riscos assumidos pelo João. Primeiro, oscilação na taxa de juros. Tá certo? Oscilação na taxa de juros. Eu quero saber quais os riscos adicionais que o Luciano está correndo. O Luciano é um cara que investe parte no exterior. Então, ele está correndo o risco da taxa de juros? Sim. Então, resposta 1, taxa de câmbio, né? Sim. Número 1 está certa. Número 2, leis e regulamentações de outros países. É claro, se ele investe no exterior, né, ele está correndo o risco de outros países. Questão número 3, questões tributárias de outros países, né? Com certeza, sim, ele está correndo questões tributárias de outros países. Risco geopolítico específico de outros países. Com certeza, todas estão certas, né? Ficou fácil aqui que fala de taxa de câmbio, câmbio se refere a outros países, e as outras todas falam de outros países, então ficou fácil, né? Risco geopolítico representa justamente o risco de eventos políticos em outros países, né? De interferir nos teus investimentos. Muito bem. Questão 35. O Código de Regulação e Melhores Práticas da Anbima estabelece na divulgação de rentabilidade dos fundos deve constar o quê? Que a rentabilidade bruta, ou seja, não foram descontadas as taxas de administração e performance ainda. Cara, rentabilidade bruta, na verdade, nunca vem descontada a taxa de administração, né? A rentabilidade é sempre a rentabilidade bruta, ela é com a taxa de administração, com os impostos e com a taxa de performance, né? Mas não é isso que tem que constar na divulgação de rentabilidade. Tem que constar lá que a rentabilidade ela é líquida da taxa de administração e bruta de impostos, né? Não é bruta da taxa de administração. Então, a letra A não é. Agora, a letra B, que a rentabilidade não é líquida de impostos. E isso é verdade. Isso é verdade. Ela não é líquida de impostos, porque não se sabe quando que o investidor vai resgatar. Que a rentabilidade não é líquida da taxa de administração. Não é verdade, né? Que eu já falei. Ela é bruta. Na verdade, é que a rentabilidade ela é líquida, sim, da taxa de administração, porque toda vez que aparece o valor da cota, já foi descontada a taxa de administração. E letra D, está dizendo que a rentabilidade divulgada é líquida de impostos. Isso também não é verdade. Anula, essa está errada. Resposta certa da 35, letra B de bola. Bora para a questão 36, meus queridos. O que a questão 36 fala? Quem é o responsável pela aplicação do princípio conheça seu cliente? Lembra desse princípio? É o famoso KYC, né? Know Your Customer, cadastramento e assessoria financeira dos cotistas. Mas quem que é o responsável por aplicar esse princípio, né? Na gestão aí dos negócios? É o gestor, é o administrador, é o custodiante?
ou é o distribuidor? Galera, quem que vai estar em contato direto com o cotista? Quem que está em contato direto com o cliente? São vocês, são as agências bancárias, tá certo? E essas são chamadas de distribuidores, no caso do fundo. São vocês que distribuem as cotas de um fundo de investimento. São vocês que aplicam o dinheiro para o investidor, para o associado da cooperativa, para o cliente do banco que vem lá falar com vocês, gerentes. Então, é o distribuidor que tem que conhecer o seu cliente, que tem que preencher o cadastro, que tem que perguntar para ele onde ele mora, o que ele faz, quanto ele ganha, pedir documentos comprobatórios, fazer visitas para ele para ver se realmente confere o que ele te falou. Enfim, essa é a função do distribuidor, tá certo? O administrador e o gestor e o custodiante fazem outras coisas, eles têm outras funções, né? O gestor é compra e vende os ativos, o administrador é o responsável legal pelo fundo e o custodiante faz a custódia ou a guarda dos ativos, liquidação dos ativos que compõem o fundo. Cada um tem uma função diferente, beleza? Qualquer coisa, volta e assiste de novo. 37. Muito bem. Ao comprar ações preferenciais, o acionista, ações preferenciais são as famosas PN, né? Preferenciais, preferência no recebimento de dividendos. Letra A, tem direito de voto na Assembleia? Não. As ações que têm direito a voto são as ordinárias, são as chamadas ações ON. As PN são as preferenciais. Letra B, abre mão de participar na gestão da empresa em troca da preferência no recebimento de dividendos. Essa é a certa, beleza. Ele abre mão, sim, porque ele não tem direito a voto. Quem não tem direito a voto não participa da gestão. Concorda que quem quer votar, quem participa lá da Assembleia, esse quer participar da gestão. Ele quer saber quem vai ser o próximo presidente, como é que estão os negócios e tal. Então, quem compra ações PN não está muito preocupado com isso. Apesar do que uma coisa influencia na outra. Uma má gestão pode influenciar numa diminuição de dividendos, ou seja, de lucros, tá certo? Então, é importante também que a empresa esteja bem. Mas nem todo mundo compra ações ON. A letra C abre mão dos dividendos. Não, não é verdade, porque ele quer justamente os dividendos. E a letra D tem preferência na subscrição. Também não, ele tem preferência no recebimento dos dividendos. Observa aí que a letra D tem uma pegadinha, né? Ele usou a palavra preferência, né? Por causa da letra P aí. Então, cuida para não se deixar levar por isso. Leia a alternativa até o final para você entender o contexto, para não responder a questão errada, tá bom? 38. Percentual máximo de títulos privados de médio e alto risco de crédito que podem fazer parte de uma carteira de um fundo de curto prazo, conforme a instrução normativa 409 da CVM. 5, 20, 0 ou 10%. O que você acha? Responde aí. 0%. Letra C. 38, letra C. Por quê? 0%. Porque, gente, ó, carteiras, fundos de curto prazo. Isso aqui está na categoria de renda fixa. Fundos de renda fixa são indicados para investidores conservadores. Quando nós estamos falando de títulos de crédito privado, principalmente de médio e alto risco, isso aqui são indicados para investidores que aceitam correr riscos maiores. E isso não é permitido numa carteira de fundos de renda fixa de curto prazo. Nada. Então, resposta certa, 0%, letra C. 39. Em relação à Assembleia de Cotistas, assinale a alternativa incorreta. A convocação deve ser enviada a todos os cotistas. Opa, com certeza, né? Com certeza, né? Em, no máximo, até 10 dias. Cada cota representa um voto na Assembleia. Sim, também. A Assembleia instala-se somente com a presença de, no mínimo, 1/3 dos cotistas. Isso é verdade também. E a letra D, que é a certa, realiza-se a cada 3 anos. Não, a Assembleia tem que ser realizada todos os anos, de preferência até o mês de abril, que é geralmente até os 4 meses seguintes, quando encerra-se no final do ano as demonstrações contábeis. Geralmente encerra dia 31 de dezembro de um ano, então faça a Assembleia até o final do mês de abril do ano seguinte, tá certo? Então, letra D é a correta. Próxima questão, número 40.
Há 6 meses, seu cliente comprou, através do Tesouro Direto, uma NTN-F com vencimento para 15/5/2015. Hoje, após 179 dias, o cliente está recebendo o primeiro pagamento semestral de juros. Qual é a alíquota de imposto de renda devido sobre os rendimentos e o responsável pelo recolhimento? Tá? Então, nós estamos falando aqui de um título público. Tá? Títulos públicos é diferente de fundo de investimentos. Quem é o responsável pelo recolhimento é o contribuinte, é você que comprou, né? Na verdade, o título público aí no banco, desculpa, quem é o responsável pelo recolhimento é o emitente do título público, nesse caso aí, o governo federal. No caso das ações, quem é o responsável é o contribuinte. E no caso dos fundos, quem é o responsável por recolher é o administrador. Por isso que está fazendo essa pergunta aqui. Como ele está perguntando respectivamente, primeiro eu tenho que definir o percentual. E qual é o percentual? O percentual tem que ver um detalhe importante aqui, que está nos dias. Por quê? Títulos públicos segue a tabela da renda fixa, aquela tabela de fundos, né? Que vai lá de 22,5% até 15%. Nesse caso, a tabela diz que de 0 a 180, se o investidor ficar até 180 dias e resgatar, ou antes disso, ele vai pagar 22,5% de impostos. Isso significa que, nesse caso, a gente elimina a letra A e a letra B. Ficamos com a letra C e a letra D, que são 22,5%, que é a resposta que eu tenho aqui. A letra C e a letra D, eu já respondi. Quem é o responsável por recolher na fonte, é o emissor do título, caso. Ou seja, o próprio governo federal já retém na fonte os 22,5% do imposto de renda. Então, a resposta certa é a letra C, 22,5% na fonte, tá? Porque a pergunta pede justamente os rendimentos e o responsável pelo recolhimento. Questão número 41. O IPCA, né? O que é o IPCA, né? O Índice Oficial da Inflação. Há um importante indicador econômico. Por que é um importante indicador econômico? Porque esse indicador abrange todos os preços do varejo, quanto os de atacado? Na verdade, não. Na verdade, é uma pesquisa feita pelo IBGE na ponta do consumo com as famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos. Então, não entra o atacado aí. Ele colocou atacado, eu coloquei o atacado só para confundir você com relação ao IGPM, porque o IGPM considera o atacado, né, e o varejo. Mede a inflação das famílias de baixa renda? Não, ele mede a inflação das famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos. Convenhamos que isso não é baixa renda, né? Não é só baixa renda. Letra C. É utilizado pelo Copom para acompanhamento da meta da inflação. Bingo, aí sim, né? Se o IPCA está muito alto, o Copom vai aumentar a taxa de juros Selic para controlar a inflação. Letra D. É utilizado pelo IBGE para acompanhar a inflação nas áreas rurais. Nada a ver áreas rurais e nada a ver IBGE, não é o IBGE, né? É utilizado aí pelo Copom, pelo Bacen, né? E também pelo Conselho Monetário Nacional. Beleza? Vamos lá embora para mais uma questão que nós temos agora, que é a número 42. E a questão 42 fala sobre clubes de investimento. Esse é um assunto que cai na tua prova e é bom você dar uma olhadinha, porque nem sempre está no nosso radar no dia a dia das nossas atividades. Qual é a resposta correta? Fundos de clubes de investimentos são parecidos com fundos, mas não são fundos, né? Podem ser administrados por corretoras e distribuidoras? Sim, essa é a resposta correta. Pode ser administrado por elas. Vamos ver as outras. Deve ter no mínimo 10 e no máximo 100 membros. Não, na verdade deve ter no mínimo 3 e no máximo 50 participantes. Então essa é uma regra diferente dos fundos, que no fundo não tem limite mínimo e limite máximo. Deve ter no mínimo 65% da carteira composta por ações. Não, na verdade é 67%, é igual fundos de ações, né? Então não é 65, é 67. A diferença é pequena, por isso que é bom ficar ligado, mas eu acho que esse número 67 já está encravado aí na tua cabeça, né? Considerando que clubes de investimento investem geralmente em ações. Devem ser registrados na CVM e na Ambima. Não, na verdade, só na CVM. Então, resposta certa aqui é a letra A, podem ser administrados por corretoras e distribuidoras
de títulos e valores mobiliários. Questão número 43. Em relação ao conceito de taxa real de juros, é correto afirmar o quê? Né? Lembrando que a taxa real é aquela extraída da diferença entre a taxa nominal e a inflação. Não é exatamente a diferença, né? Porque elas são divididas uma pela outra, então a resposta da taxa real será um pouco menor do que a diferença entre as duas. Vamos lá. Se a inflação for inferior à taxa nominal de juros, teremos taxa real negativa. Será que isso é verdade? Vamos ver uma coisa, vamos pegar um exemplo prático, né? Vamos considerar aqui que eu tenho uma taxa nominal de 10%, tá? E uma inflação de 3%, beleza? Então, eu tenho aqui taxa nominal 10, taxa de inflação 3%, beleza? Então, vamos dizer assim, se eu tenho a inflação for inferior à taxa nominal, teremos taxa real negativa. Concorda que esse caso aqui a inflação está inferior, mas qual que é a minha taxa real aqui? Cara, a minha taxa real vai ser um pouco menor do que 7, beleza? Então ela vai ser positiva, vai ser um pouco menor que 7. Como eu já falei, tem que dividir um pelo outro, né? Não diminuir, não vai ser exatamente 7, vai ser um pouco menor que 7. Então a letra A não é, né? Porque ela vai ser positiva e não negativa. Letra B, se a taxa nominal de juros for superior à inflação, que é o caso aqui, teremos taxa real negativa. Cara, é a mesma coisa da letra A, não é negativa, ela é positiva. Letra C, se houver deflação, a taxa real será idêntica à taxa nominal. Cara, se houver deflação, significa que isso aqui seria menos 3. Então, a taxa seria idêntica? Não, claro que não. Em vez de nós termos aqui 10 menos 3, nós teríamos aqui 10 menos com menos mais. Esse 7 iria para 13, na verdade, né? Ou um pouco menos que 13, um pouco mais que 13, desculpa. Então, nós teríamos aqui uma taxa positiva também, não idêntica. Então, a resposta C errada também. Letra D. Se houver inflação no período, a taxa real será idêntica à taxa nominal. Se não houver inflação no período. Aí sim, se a inflação for zero, então eu tenho a taxa nominal 10. Se a inflação for zero, qual que vai ser a taxa real? Pô, 10 menos zero vai ficar 10. Tá certo? Considera. Então, olha só, por isso que é a letra D. Então, agora, taxa nominal igual à taxa real. Então, aí sim, tá bom? Quando a inflação for zero, aí elas vão ficar igual. Tá, joia? Muito bem. Respondendo agora a questão número 44. Percentual do Come Cotas de um fundo de renda fixa com carteira de curto prazo, médio de até 365 dias. Tá, joia? 44. Cara, quando fala em Come Cotas, nós só temos duas respostas, ou é 15 ou é 20, beleza? E a resposta está atrelada ao prazo. Se for curto prazo é 20, se for longo prazo é 15. Curto prazo é até 365, então eu já respondi que aqui a questão é 20%. 44, alternativa B de bola, tá? Se fosse longo prazo, seria 15%. Simples assim. Joia? E para ser longo prazo, tem que ser carteiras com mais de 365 dias. Lembrando que essa classificação aqui é da CVM, tá certo? Segue a classificação da Receita Federal, né? Do curto prazo e longo prazo. E um título e um fundo já nasce com a classificação de curto ou de longo prazo. Ele não se transforma depois, né? Quando o fundo é lançado, ele já é lançado como de curto ou de longo prazo, então isso não muda mais. Tá? E daí vem a classificação da Receita Federal de curto prazo, sendo até um ano, longo prazo acima de um ano e ações a 15%. São as três classificações dos títulos, da classificação aí dos títulos para efeito de tributação, tá? Não a classificação CVM, a classificação para efeito de tributação, que é a classificação da Receita Federal. A classificação CVM é aquela do renda fixa, cambial, multimercado e ações. É muito parecido, mas não é a mesma coisa. Uma diversificação eficiente em uma carteira de ações, né? Então, vamos falar agora sobre diversificação.
O que é diversificação? Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, nós temos aqui a diversificação. Elimina o risco de mercado. Gente, não. A diversificação, o objetivo da diversificação não é eliminar o risco, é sim mitigar ele, ou seja, reduzir ele, tá certo? Então, eliminar não está certo. Letra B, minimizar o risco sistemático da carteira. Lembre de uma coisa, a diversificação elimina o risco não sistemático, tá bom? O não sistemático. Ou o risco específico, setorial, beleza? Então, a diversificação, ela diminui o risco não sistemático. Então, essa aqui está errada. Letra C, minimiza o risco específico. Opa, aqui sim, acabei de falar, ó, risco específico. Então, a diversificação eficiente em uma carteira de ações minimiza o risco específico. E a letra D está errada porque fala elimina o risco de crédito, né? Tá bom? Não elimina, não tem como eliminar o risco de crédito, nem o risco sistemático de uma carteira, nem o não sistemático. Quando tiver a palavra elimina, você já pode eliminar essa alternativa, inclusive, porque não é ela, né? Questão número 46. Vem comigo. Vamos embora que está acabando aí essa série. A empresa Y está aumentando seu capital, emitindo 1 milhão de novas ações. Você, como detentor de 10% do capital da empresa, tá? Entendeu? Você tem 10% de 1 milhão, você tem 100 mil ações desta empresa. Então, né? A empresa está emitindo 1 milhão de novas ações e você tem 10%. Então, você pode, eu não sei quantas ações a empresa tem, mas o que a gente pode dizer na 46? Na letra A, que você tem preferência na subscrição das novas ações proporcionalmente à quantidade de ações que já estão em seu poder. Então, quando você... O que significa a subscrição? Quando a empresa lança novas ações, quem já é acionista tem preferência em comprar estas 1 milhão das ações, porém, limitado ao capital que você já tem. Ou seja, você pode comprar, no máximo, a 10% das ações, das novas ações, ou seja, no máximo 100 mil ações, tá certo? Porque você já é um cliente, vamos dizer, um acionista aí dessa empresa, então a letra A está correta. Agora vamos ver por que as outras não estão. Letra B, obrigação de subscrever. Não, você não tem obrigação. Por quê? Subscrição é um direito, tá? A empresa manda uma cartinha para você, te convidando, falando, olha só, geralmente é uma boa oportunidade, porque os valores são menores do que o valor de mercado. Mas se você não quiser, não precisa, então não é uma obrigação. Então a primeira e a segunda são muito parecidas, mas é uma preferência, não é uma obrigação. Letra C, direito de subscrever o lote inteiro. Não, já falei que não pode, ele é proporcional à tua participação. E, de novo, letra D, obrigação de manter a sua participação na empresa. Na verdade, não. Na verdade, obrigação de nada você não tem. Agora, você tem que entender, e essa é uma outra pergunta de prova, que se você não subscrever e você tem 10%, a tua participação vai diminuir. Concorda? Porque se tu tem 10% de 1 milhão e a empresa passar a ter 2 milhões, você vai ter só 5%, na verdade, dos 2 milhões. Vai diminuir a tua participação. O teu patrimônio não muda nada, mas a participação vai diminuir, tá certo? Mas você não é obrigado a comprar, até porque se você não tiver dinheiro, vai comprar como, né? Ou então não pode ser uma obrigação. Tá joia? Questão 47. É correto afirmar sobre LFT, que é a letra financeira do Tesouro, também conhecida, né, depois das mudanças, como Tesouro Selic, porque ela é indexada à taxa Selic. Ela acompanha a taxa Selic. Então, vamos ver o que está certo aqui. Número 1. É corrigida diariamente pela variação da taxa Selic over. Perfeito, muito bem, é isso mesmo, taxa Selic, né? Número 2. É emitida pelo Tesouro Nacional? Sim, exatamente. Todos os títulos públicos são emitidos pelo Tesouro Direto. Número 3, pode ser negociada com ágio ou deságio no mercado secundário. Sim, quando você quer vender ela antes do vencimento, você negocia no mercado secundário, que ocorre todos os dias aí através do site do Tesouro Direto ou no site da sua corretora. Número 4, opção de investimento recomendada em cenários de elevação da taxa de juros. Opa, tá certo também.
Porque essa Selic está subindo, se eu comprar um Tesouro Selic, eu vou acompanhar ela. Resposta certa, letra D, né? 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Questão número 48. Com relação aos FICs, no caso, qual é o percentual mínimo que deve estar investido em cotas de um fundo de investimento? Né? O FIC é o fundo de investimento em cotas. Lembra disso? 95%. Tá joia? 95%. Então, eu tenho lá, eu posso comprar de vários fundos de investimento de mesma classe, mas o mínimo que tem, o mínimo, não o máximo, né? Que tem que ficar de cotas no patrimônio líquido é 95% de cotas de outros fundos, né? Aí os outros 5%, se eu quiser comprar título público ou, de acordo com a política, comprar outros produtos, eu posso, mas só 5%. 49, vamos lá. O IPC do mês registrou alta de 0,20%, enquanto o IPA registrou queda de 20%. O que é correto afirmar? Bem, a pergunta aqui quer confundir você, na verdade, com relação ao IGPM, porque o IGPM, na verdade, ele é uma somatória da média ponderada de 3 outros indicadores, né? Que é o IPA, o índice do atacado, que é 60%, né? O IPC, que é 30%, e o INCC, né? O IPC é do consumo, né? E o INCC, que é da construção civil, que é 10%. Tá? Ele está dizendo aqui, vamos dizer que o INCC não se movimentou e os outros dois, um aumentou e o outro diminuiu, a lógica seria nós responder que o IGPM permaneceu estável. Essa seria a lógica, mas é errado responder isso por causa dos pesos. Tá? Como esse aqui tem um peso, o IPA tem um peso maior que o IPC, então 60% de 0,20 representa 1,20, né? Porque 0,20 vezes 60 vai dar 1,20, na verdade, 6 vezes 2, 12, né? 1,20 de oscilação. Enquanto 30% de 0,20, isso aqui dá 0,30, tá certo? Então, se esse aqui registrou queda, esse aqui já registrou alta, então, como esse aqui é maior, o IGPM registrou uma alta. Então, a resposta certa é, se o INCC permaneceu estável, o IGPM registrou uma alta no mês, tá? Por causa justamente do peso maior de 60%. A primeira está errada porque ele está dizendo que ele registrou queda. E a letra C está falando do IPCA, que não tem nada a ver com o peixe. Aqui nós estamos falando do IGPM. Mas é uma boa questão de prova, porque põe em xeque aí todos os seus conhecimentos sobre os dois índices de inflação, IPCA e IGPM. E agora, vamos resolver a última questão do nosso simulado geral 1, o primeiro simulado aí da nossa apostila, do nosso e-book de questões relacionadas ao curso CPA 10 da Ambima. Então, aqui diz sobre previdência privada, né? Uma questão sobre previdência privada que está lá no módulo 7. Trata-se de um investimento indicado para urgências de curto prazo? Não, não. Previdência é um negócio a longo prazo e não tem nada a ver com emergências, né? É um negócio que a gente guarda para se aposentar. Letra B, tem a mesma tributação dos fundos de investimentos? Não também, né? Previdência não tem come cotas, então só por aí já tem uma diferença, né? E a Previdência, ela segue tabelas diferentes, não segue a tabela de fundos. Tem a tabela regressiva e a progressiva, então não tem a ver com aquela tabela que vai de 15 a 22,5. Letra C, destina-se a complementar a Previdência Oficial e se indica para um horizonte de longo prazo. Sim, essa é a correta, né? Você já tem a Previdência do INSS, já contribui com o INSS, e quer ter um complemento. Você faz uma previdência complementar privada, de longo prazo, sempre, para poder se aposentar. Ah, mas então eu não posso resgatar no curto prazo? Não, claro que você pode, mas o objetivo não é esse. E letra D, trata-se de um investimento com altos retornos indicado para investidores arrojados. Na verdade, não, né? Na verdade, não. Pode até ter alto retorno, mas não é só para investidor arrojado e pode ter investimentos, por exemplo, de previdência atrelada à renda fixa que não traga altos retornos. Então, essa alternativa não está correta. Desta forma, terminamos aqui
o simulado geral 1, né? Como eu já te falei, deste nosso e-book, né? Aqui nós temos no e-book o gabarito, todo ele colocado para você conferir as alternativas, e também os comentários aí estão gravados para você. Espero ter te ajudado. Te desejo um ótimo estudo, né? Se você gostou, vá lá também. Se você está vendo esse vídeo só porque você comprou o e-book das 718 questões da CPA 10, que eu elaborei para você, se você gostou, vai lá e adquira o curso completo que está disponível à venda no mesmo site da Hotmart, onde você vai ter acesso a todas as questões comentadas também, mas além disso você vai ter um e-book completo com todo o conteúdo, com muito mais questões, com mais exercícios, com texto para você estudar essas questões relativas aos assuntos que caem na prova da CPA 10, e também você vai ter acesso aos vídeos gravados sobre cada um dos assuntos, explicando em detalhes como que funciona isso no mercado financeiro. Além de aprender muito, você vai passar na prova da Ambima de primeira. E, como bônus, eu coloquei vários materiais adicionais em forma de vídeos, com links, e também materiais para leituras, e coloquei alguns vídeos com, por exemplo, informações de colegas que são gerentes de bancos e instituições financeiras, que falam sobre como é trabalhar num banco e como foi para eles fazer as provas da Ambima, que pode te ajudar também. Coloquei lá um plano de aprovação para você ter uma rotina de estudos aí, concentrado num cronograma, e coloquei também um diagnóstico inicial e alguns mapas mentais que vão te ajudar aí muito a fazer um resumo de todos os estudos. Ou seja, estou disponibilizando para você um material riquíssimo, cheio de conteúdo, para você passar na prova de primeira. Te desejo... e tem mais um detalhe. Coloquei também links úteis de vários bancos e várias cooperativas de crédito que disponibilizam vagas de trabalho. Se você está olhando isso aqui porque você quer entrar no mercado financeiro, vai te ajudar muito, beleza? Tudo isso disponível lá no meu curso da CPA 10, beleza? Um forte abraço, bons estudos e fique com Deus.